E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Almir Laurindo aqui mais uma vez na nossa segunda aula da certificação de barbearia clássica. Agora me diz aí, o que você achou da aula anterior, da nossa primeira aula, onde eu falei sobre os conceitos da barbearia clássica e como inseri-la no seu dia a dia? Você curtiu? Foi bom para você? Você conseguiu pegar algumas coisas para você aplicar no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários, que é super importante para mim, para eu ter uma noção do que realmente está te ajudando. E se você quiser deixar alguma ideia, também vai ser muito bem-vinda. Agora vamos lá, eu quero te explicar o que eu vou trazer nessa aula. Nessa aula aqui, eu vou te trazer um conteúdo sobre fade. Quais os passos que eu utilizo e como que eu faço para manter um fade bem graduado e sem ondulações. Então fica comigo até o final dessa aula, que vai ser super importante para você entender como estruturar bem um fade e como fazer uma transição legal, do muito curto para o muito longo, estruturando o penteado e deixando ele bem harmônico. Primeiro ponto que você precisa entender, cara, antes de fazer qualquer corte, eu gosto de observar o caimento natural do cabelo e começo ele com uma divisão de meia ferradura. Essa divisão de meia ferradura, ela vai partir desse ponto da testa e vai ligar até o redemoinho. Então imagina uma linha e aí o primeiro ponto vai ser o canto da testa, o segundo ponto vai ser o redemoinho. Se ela não tivesse pronta, como que você ia fazer para compor essa linha? Você ia pegar o pente aqui, exatamente no meio do redemoinho, e ia levar para a testa. A partir do momento que você fez isso, você vai escolher um vinco que o pente deixou e vai dividir metade do cabelo para cima, metade do cabelo para baixo. Eu prefiro dividir o cabelo para frente porque ele estando curto, ele vai para frente, que é o sentido natural do cabelo. Se eu pentear ele para trás com ele curto, ele não vai vir para trás. Então não adianta eu ensinar para vocês uma coisa aqui que não vai ser efetiva no dia a dia. Partindo desse primeiro ponto, eu já entendi o que é topo e o que é lateral. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pente da máquina e vou fazer a minha baseline. Se eu quisesse um low fade, o meu fade teria 1 dedo de altura. Se eu quisesse um mid fade, ele teria 2 dedos de altura. Se eu quisesse um high fade, ele teria entre 3 a 4 dedos de altura. Lembrando que essa referência de altura, ela vai se dar pela lateral que você tem disponível para trabalhar. Então, se você está com um cliente que ele não tem um espaço lateral de cabeça muito grande, talvez um dedinho com a máquina zero já é muito. Talvez 2 dedos, 3 dedos com a máquina zero, você já vai estar lá em cima. Então é importante você se atentar não só a essa parte técnica, mas sim a parte visual e a harmonia do corte. Partindo desse princípio, eu sei que eu tenho uma lateral legal para trabalhar, eu vou conseguir graduar bem o meu fade, tá? E eu vou conseguir ter um fade bem espalhado. Então, eu posso colocar o meu mid fade numa altura de 3 dedos. Eu vou posicionar o meu pente aqui e vou passar a máquina. A questão é que, nesse corte, eu vou querer uma lateral mais graduada. Então, no meu clipper over comb, que é essa técnica de passar a máquina sobre o pente, eu não vou angular tanto o pente. O que você precisa entender? No clipper over comb, quanto mais angulado, mais você tem marca aqui. Quanto mais reto, mais ele fica graduado, beleza? Outro ponto importante, independente de você já ter feito a divisão. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó? O corte anterior do meu modelo, ele ficou muito bom, cara. Só que a divisão que eu fiz jogou esses cabelinhos aqui para baixo. E esses cabelos são do topo. Será que se eu mudar a minha divisão, o corte não vai ficar melhor? Então vale a pena observar isso. Pego outro pente lá, eu gosto de usar um pente com os dentes mais espaçados para fazer esse trabalho de divisão de mechas e de seções. Pega ele, traz aqui e aí você liga lá no mesmo ponto, tá? Não é que você vai trazer a linha para baixo. Ao invés de eu trazer a linha toda para baixo, eu angulei um pouco. Ao invés de deixar reto, eu deixei assim, para ver se ficaria legal. Aí eu venho penteando bem, observando melhor qual parte posso colocar para baixo, qual parte posso colocar para cima. A partir desse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu espelho como uma referência. Como eu estou na barbearia, eu tenho a opção do espelho aqui. Olhando no espelho, a divisão está bem feita, ela está harmônica e eu não peguei parte do topo
para jogar para a lateral. Agora sim eu achei uma divisão legal. Outro ponto importante, eu molho o cabelo com água e depois eu passo grooming. Eu não gosto de passar grooming nessas partes que eu vou fazer fade, porque aí eu só vou estar desperdiçando o produto. Então, sempre que você for fazer um fade, mas você tem uma aresta para preservar, passe grooming só na parte das arestas, tá? Parte de fade, você não precisa passar grooming, senão você vai estar estragando o produto. Só para vocês entenderem, a partir do momento que eu faço minha baseline, eu vou trabalhar abaixo dela com o pente 1,5, com o pente 1, com o pente meio e com a 0, que é a máquina sem pente nenhum. Trabalhando a regulagem não só completamente aberta ou completamente fechada. De acordo com a necessidade que eu for percebendo no fade, vocês vão ver que eu vou estar mudando aqui, tá? Mas em todo momento eu vou estar explicando para vocês o que eu vou estar fazendo, como eu vou estar fazendo e o porquê que eu vou estar fazendo aquilo. Então essa aula vai ficar bem clara. Vamos começar? A gente vem, apoia o nosso pente aqui, ó, na altura da linha da curvatura da cabeça, certo? Da têmpora. Eu não vou angular muito, tá? Eu vou deixar mais rente a cabeça e faço uma baseline bem limpa, bem definida. Tá vendo esse ponto aqui, ó? O que que acontece? A maioria dos cortes, ou uma boa parte dos cortes que o pessoal me manda lá no grupo exclusivo dos alunos, que a gente tem, eles mandam com essa curva aqui no fade. Isso se dá porque toda vez que você apoia o pente na cabeça, o pente é reto, ele não acompanha essa curvatura da cabeça. Por esse motivo, ele não pega nessa parte e aí o degradê desce. O que você tem que fazer? Jogar o pente aqui e tirar esse excesso. Aí sim você vai ter uma baseline bem definida. Aí sim você vai ter uma linha de base boa para você segui-la e continuar trabalhando. Então atenta nessa questão da curvatura da cabeça, tá? É importante tomar cuidado com isso, que é uma coisa que pode acabar complicando o seu resultado final. Nessa aula aqui eu vou te mostrar detalhes importantes para você não errar mais no fade. Isso quer dizer o quê? Algumas coisas que você estava fazendo, que você não percebia que estava fazendo, mas estavam sim atrapalhando todo o seu resultado final. Você vai entender quais são essas coisas e como você pode fazer para evitá-las. A partir do momento que eu fiz a minha baseline aqui, eu vou voltar para definir ela melhor. Uma base bem definida vai te ajudar muito no resultado final e vai evitar que você tenha que voltar fazendo muito repasse. Isso quer dizer que você não vai fazer repasse nenhum? Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você está com boas bases. Apenas isso. Não quer dizer que você nunca vai voltar fazendo um repasse. Coloquei o pente 1,5 na máquina, vou abrir a regulagem. Outro detalhe muito importante. Em alguns cabelos, quando eu faço a baseline, eu não preciso colocar o pente 1,5. Só o fato de colocar o pente 1 com a regulagem aberta, eu já consigo conectar. Só que cada cabelo muda. Por exemplo, se eu fizer esse mesmo corte em 10 clientes diferentes, os 10 vão ficar completamente diferentes, porque são pessoas diferentes, estruturas de cabelo e tipo de cabelo diferente. Então, eu prefiro começar com o pente 1,5 e conectar aqui o início do meu fade, do que começar com o pente 1 e fazer buraco. Então, pente 1,5 na máquina, regulagem aberta, aí a gente começa a trabalhar esse fade aqui, ó. Quando eu chego na linha da minha baseline, eu já estou puxando a mão para fora. Então, o movimento que eu vou fazer para executar o fade, ele é esse aqui, ó. Eu não vou ficar jogando braço, cotovelo, nada disso, nem punho. Eu só vou ficar aqui com a máquina, fazendo esse movimento em curva para conseguir graduar. A gente vem aqui com o pente 1,5 aberto. Chegando lá bem próximo da nossa baseline. Almir, quantas vezes eu preciso passar a máquina para ter um fade bem feito? Cara, você não precisa contar quantas vezes você vai passar, tá? A questão é você apurar o seu olhar. Você tem um olhar apurado em relação a o que tá legal.
pô, meu, esse tom que ficou aqui agora tá legal, então tá suficiente. Eu posso ir pro próximo pente, entende? A gente que é barbeiro, a gente tem que desenvolver não só um conhecimento técnico, mas a gente também tem que desenvolver esse olhar crítico, de tipo, cara, tá bom, realmente tá bom aqui, eu já posso partir pro próximo ponto. Ô, Mir, mas eu gosto de começar o fade já limpando por baixo. Tudo bem, cara, você vem aqui, ó, passa um ali, ó, essa parte de baixo, que aí você já limpa, o corte já fica mais organizado. Tem algumas pessoas que elas não conseguem trabalhar, tipo, do meio para baixo, que nem eu faço. Não tem problema. Por que eu não trabalho de baixo para cima? Porque esse método que eu faço de definir uma baseline e vir trabalhando do meio para baixo, eu acho mais eficiente. Estou com a 1 alta, trabalhando essa parte lateral aqui, um pouco abaixo da 1,5, sempre puxando para fora. E aí, conforme eu vou chegando perto lá da minha baseline, eu já venho puxando a mão para fora. Quando vem chegando aqui, ó, o pente, a máquina já saiu do cabelo, tá? Imagina assim, ó, aqui eu passei a 1,5, então, ó. Entende? É exatamente dessa forma que você vai fazer. Outro ponto importante também, mantenha o seu cliente sempre limpo. Sempre limpo. Cara, se tem uma coisa que incomoda, é você tá cortando o cabelo do cara e ele tá todo sujo de cabelo. Então, ó, às vezes o seu cliente chegou um pouco suado, o ar-condicionado da barbearia não tá dando conta, ou você não tem ar-condicionado, passa um pouco de talco aqui, ó, nessa parte de fade, que aí vai ajudar a soltar os cabelos que tá grudado. E aí você volta a trabalhar. Pente 1 com a regulagem aberta. Aproveita e faz o seguinte, deixa aqui nos comentários dessa aula como que é o seu processo de fade. Se você começa da zero e vai subindo, se você faz a baseline e vem descendo, se você já começa com um pente 2 ou 3, deixa aqui nos comentários. Normalmente os clientes costumam ter é meio que uma covinha aqui nessa parte. E sempre é muito difícil quando a gente pega clientes com esses detalhes na cabeça. Então, meu, sempre que você for trabalhar com as pontas da máquina, toma cuidado. Não fica trabalhando com a ponta da máquina angulando aqui assim não, ó, tá? Porque isso vai fazer um monte de ondulação no seu fade. Tenta trabalhar, ó, presta atenção. A gente fez a nossa linha aqui. Tudo que você for fazer, você tem que acompanhar essa linha. Partindo desse princípio, se você precisar trabalhar com o canto da máquina, você vai fazer isso aqui, ó. E não isso aqui. A partir do momento que você faz isso aqui, você pode criar um monte de buraco. Se você está aqui e só faz isso aqui ou isso aqui e mantém a sua baseline, você evita a possibilidade de criar esses buracos. Esses detalhezinhos, cara, se eu tivesse escutado, se tivessem me orientado quando eu comecei a fazer fade, isso ia me ajudar demais, bicho. Mas ia me ajudar demais mesmo. Porque o tanto de buraco que eu não fiz nos cabelos quando eu comecei a cortar, ixi, não tá escrito. Então, meu, pega esses detalhes. A próxima vez que você for fazer um fade, pega esses detalhes e aí você vai aplicar eles e vai tomar cuidado para não fazer as coisas erradas. Para não fazer, não atropelar pente de máquina,
Que nem você passou a 1,5 aqui, aí você sobe com a 1 até lá em cima. Você vai tomar cuidado para não angular aqui. Você vai tomar cuidado na angulação do pente no Clipper Overcomb. Você vai ver a diferença que dá quando você se atenta nesses detalhes e quando você corrige. Agora eu coloquei o pente meio na máquina, vou trabalhar ele. Sempre que eu tiver mais aqui embaixo, eu trabalho com a regulagem fechada. Sempre que eu for subindo, eu vou abrindo mais a regulagem. Então, ó, aqui embaixo, regulagem fechada. Já vem limpando a base toda. Vou subindo, ó, eu bato a mão na alavanca. E aí eu vou aumentando a regulagem. Sempre polindo. Você tem que imaginar que o fade, ele é um trabalho de polimento, cara. Você vem tirando tudo aquilo que você não quer e deixando tudo aquilo que você precisa para conseguir graduar bem nesses tons de um pouco mais claro, um pouco mais acinzentado, e aí termina lá na aresta com um tom um pouco mais escuro. Conforme eu vejo a necessidade de aumentar a alavanca, eu vou mexendo na alavanca. Ô, já aconteceu de você acabar fazendo buraco no fade? Já aconteceu sim. Principalmente no final do corte, eu já tinha praticamente acabado o corte. E aí eu fui inventar de fazer um Clipper Overcomb para tirar excesso. Isso tem uns 5 anos mais ou menos. Aí, cara, no meio desse processo de tirar o excesso com o Clipper Overcomb, eu bati a máquina atrás do pente e aí fez um buraco. E aí eu lembro que tava o cliente, o pai dele e o irmão dele. Aí os três olharam pra mim e disseram assim: "E aí, Almir, e agora?" Falei: "Ó, seguinte, cara, eu vou subir a linha do fade e vou consertar, tá? Mas se você não gostar, não precisa pagar, não." Aí no final acabou que ele gostou, eu consegui consertar, mas tive um puta trabalhão. Então, tipo assim, sempre que você for fazer um repasse, toma cuidado, cara, pra você não estragar tudo. Quando eu começar a fazer a outra parte aqui, quando eu começar a fazer a outra lateral, eu vou mostrar pra você uma forma de fazer o Clipper Overcomb sem correr esse risco. Porque às vezes você tá aqui na certificação, e aí você olha e fala: "Mas cara, eu não sei fazer essa técnica, eu não sei como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Eu acho super difícil e tal, eu ainda estou aprendendo tipo, mexer na regulagem da máquina." Eu vou te ensinar um jeito para você praticar, que você não vai correr risco. Assim que eu terminar essa parte aqui, a gente começar o outro lado, eu te mostro. Ó, lembra aquilo que eu te falei de usar o canto da máquina, ó? Lembra que minha baseline está aqui, ó? Então, ó, se você precisar angular mais, mas nunca assim ou assim, beleza? Sempre acompanhando a linha da sua baseline. Agora a gente volta para o pente 1 para suavizar um pouco aqui. Outra coisa que você precisa se atentar, a pressão que você aplica na máquina. O que corta o cabelo não é a sua mão, é a máquina. Então não adianta nada você ficar aplicando pressão, usando ali de força para fazer o fade. Quanto mais sutil você for no processo de fade, mais você consegue sentir a máquina cortando e você vai ter uma noção maior de, cara, aqui eu preciso usar tal pente, aqui eu preciso aumentar a regulagem,
aqui eu não posso trabalhar com a regulagem baixa. Você vai adquirindo essa noção e essa percepção, sentindo se a máquina está cortando ou não. Coisa que se você aplica força, você não consegue sentir. Então assim, só nessa parte de fade aqui, eu já te ensinei pelo menos uns 4, 5 pontos para você conseguir fazer um fade de uma forma mais fluida e que você realmente entenda o que você está fazendo. Para que você está fazendo aquilo e por que você está fazendo aquilo. E o mais importante, o que você não pode fazer. Ah, Almir, eu gosto de criar a marca para depois tirar. Então tá bom, vamos lá, vamos criar uma marquinha aqui e dar 0. E aí a gente vai tirar ela. Vamos supor que você é o cara que gosta de trabalhar criando marca. Aí você vem, limpa bem a base, deixa tudo bonitinho, tal. Tudo certinho, tudo funcionando bem. E aí você criou uma marquinha aqui. Como que você vai tirar ela? Primeiro de tudo, você vai jogar a regulagem lá em cima. E aí você vai vir passando aqui, ó. Vai vir passando, passando. E aí você vem abaixando um pouco a regulagem e descendo mais ali próximo da marca. Até que você chega bem próximo de onde estava ali na 0 e começa a trabalhar. Ah, tem esse ponto aqui. Joga a regulagem lá em cima. Vem trabalhando para tirar a marca. Aí aqui, ó, a mesma coisa. Você vai vir pouco a pouco no fade para tirar essa marca. Sempre com cuidado e sempre tendo noção que a partir do momento que sua mão vai subindo, você tem que ir tirando ela para fora, ó. Tá? Não adianta nada eu vir aqui e falar, ó, faz assim, faz assim, faz assim. E aí você não entende e quando você vai fazer isso lá na sua barbearia, você acaba fazendo buraco no seu cabelo, no cabelo do cliente, perdão. Então, cara, eu prefiro te ensinar com calma e você realmente aprender o que você tem que fazer do que tentar ensinar você uma parada que apenas com anos e anos de profissão você vai conseguir dominar a técnica, tá? Eu prefiro ser mais efetivo no ensino do que entregar para você uma aula de 20 minutos. Então aqui, ó, que nem eu falei, conforme eu vou chegando aqui embaixo, eu vou diminuindo a regulagem, conforme eu vou indo mais para cima, eu vou aumentando a regulagem. Essa é aquela hora que o modelo faz um barulho e aí ele fica com medo de ter atrapalhado a gravação. Ô Mir, mas cara, às vezes eu faço o corte e pra mim tá legal, tá bom, tá bacana. Só que quando eu tiro a foto, eu vejo que não tá tão legal assim. Foi exatamente essa pergunta que me mandaram na caixinha de pergunta há 2 semanas atrás. Essa pergunta eu pensei bastante para responder ela, porque eu sempre vi 2 pontos que influenciam muito em como que o seu degradê fica. E é até engraçado falar deles porque é uma das coisas que a gente não acredita que influencia tanto, né, no trampo. Mas, cara, a iluminação e o seu olhar crítico são 2 coisas que influenciam muito no resultado do seu trabalho, principalmente do seu degradê. Pensa no seguinte, se você tem ali uma iluminação ruim, você não consegue enxergar muito bem o corte, você não consegue enxergar muito bem onde que estão as marcas, e aí você deixa passar batido. Porque realmente não tem como você mudar uma coisa que você não está enxergando. Então, para você tá ok. E a iluminação, ela influencia no que você vê. A partir daí, o seu senso de percepção em relação a como está o corte, ele é afetado.
É como se você estivesse no escuro tentando cortar cabelo, cara. É muito difícil você fazer um degradê no escuro. Eu falo que é muito difícil e eu acredito que é praticamente impossível, mas vai que amanhã aparece um cara aí que faz degradê de luz apagada, né, bicho? Então, invista na iluminação da sua barbearia e faça uma barbearia bem iluminada, cara. Com luzes brancas, com luzes amarelas. O amarelo ele serve para quebrar o branco, tá? Senão fica tudo muito branco, fica tudo muito chapado. Você cansa a vista muito rápido e não é legal para sua saúde. A partir do momento que você investe na iluminação, tudo fica mais simples, cara. Tudo fica muito mais simples. Faça isso que eu tenho certeza que você vai melhorar essa questão do seu senso de percepção e vai melhorar o seu fade. Então, pô, essa primeira parte dessa aula tá sensacional, porque eu consegui passar muita coisa aqui pra vocês que me ajudou e que vem me ajudando no meu dia a dia. Aqui, ó, eu volto para a regulagem, ela não tá nem lá em cima e nem lá embaixo, ela tá meio que no intermediário, para trabalhar um pouco nessa parte aqui, ó, entendendo onde está marcado e tirando essa marca, sempre respeitando a minha baseline. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada aqui no espelho, pegar ele como referência. O espelho é um par de olhos a mais que você tem, cara. Então, sempre que possível, use esse par de olhos extra, tá bom? Agora que eu consegui fazer esse degradê aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nas arestas. Vou trabalhar esse corte aqui, ó, essa parte do cabelo, onde normalmente a gente costuma deixar ou um pouco mais cheio, ou um pouco mais batido. E nesse corte, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer aquele corte prático que o cliente consegue usar tanto dividido quanto penteado para um lado só. Então, essa parte aqui, eu vou acabar deixando ela um pouco mais batida, para poder dar essa opção para o meu cliente, para o meu modelo, para, se ele precisar pentear tudo para um lado só, ele vai conseguir. E esse é o ponto de você conseguir inserir a barbearia clássica no dia a dia do cliente. Pô, dar uma única opção de penteado pro cara é praticamente você assinar o atestado de óbito dessa possibilidade de corte pro cara. Então, ó, pente corrido, como que eu vou fazer ele legal? Você tem 2 pontos aí. Você não vai deixar o pente empurrar a tesoura ou a tesoura empurrar o pente. E você tem que entender que da mesma forma que a cabeça curva aqui, ela também curva aqui. Partindo desse ponto, você tem que criar como se fosse uma parede aqui, ó, tá? Você não pode ir acompanhando o crânio. Você tem que formar uma parede aqui, ó, um ângulo reto que vai fazer com que o cabelo comece mais curto e termine mais longo. Mas quando você olhar de frente, que ele esteja com a forma um pouco mais quadrada. Partindo desse ponto, a gente vem aqui, traz o pente e vem batendo tesoura. Vou virar um pouco aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, ó, lembra que a cabeça curva aqui na frente? Então, toma cuidado para não deixar mais longo. E aí, vem acompanhando sua baseline ali, ó. Vocês vão perceber que conforme eu vou indo para trás, eu vou angulando de acordo com a baseline. Como assim angulando, Almir? Aqui, ó. Fazendo isso aqui. Almir, depois desse ponto aí você faz algum repasse? Se necessário, sim. Os repasses, eles são ajustes de 2 milímetros que te ajudam a chegar no resultado que você quer. Então, não fica nessa de, não, vou fazer o trabalho todo de uma vez para conseguir não perder tempo com repasse. Não, cara, você vai ter que investir um tempo num repasse ali. Seja ele numa parte de fade,
seja ele numa parte de corte com tesoura, ou até mesmo numa parte de texturização. Aqui a gente vem, ó, trabalhando aquele ângulo reto, seguindo reto para cima. Eu não estou nem puxando para fora da cabeça e nem deixando acompanhar o crânio. Eu estou levando ele reto. Gosto sempre de manter o cliente bem limpo, então vocês vão ver eu limpando o cliente muitas vezes aqui nas aulas, tá? Outro ponto importante, por que eu gosto de parar para limpar o cliente? Porque eu consigo voltar e analisar as partes que eu já fiz. Eu consigo ver se realmente elas estão boas e se realmente está funcionando o que eu estou fazendo. Outro ponto importante também, você precisa pentear o cabelo na direção que ele vai ficar, para você conseguir entender se, na direção que ele vai ficar, ele tem excesso. Porque, às vezes, o cabelo vai ficar aqui, e aí você penteia para lá, e aí aqui ele tem excesso, mas aqui ele não tem excesso, entende? Esse excesso de quando está assim, você vai tirar com a tesoura dentada. Você não precisa vir aqui já batendo com a tesoura de corte reto, fio navalha, para tirar. Calma. Faça na direção que ele fica, depois faça com a tesoura dentada, e aí no final de tudo, a gente vem num último repasse, entendendo onde tem excesso e tirando esses excessos. Cara, uma das coisas que eu acho muito importante falar também é o seguinte, às vezes a gente se apega muito na ferramenta. E você não precisa ter a melhor ferramenta para conseguir fazer o melhor fade, tá? Você não precisa ter a melhor máquina para fazer o melhor fade, você não precisa ter a melhor tesoura para fazer o melhor corte com tesoura, ou o melhor corte longo, você não precisa. Mas os equipamentos, eles te ajudam. E você precisa entender em qual nível eles te ajudam. Pô, cara, se eu tiver com uma tesoura boa, eu não preciso ter que bater ela tantas vezes. Uma tesoura ruim vai mastigar o cabelo, vai criar buraco no cabelo. Eu não vou conseguir trabalhar de forma fluida. Uma máquina que não é muito potente, ela vai ficar, cara, me dando mais trabalho para fazer o fade. Então, começa a trabalhar nesses pontos. Começa a entender o que realmente atende a sua necessidade. Meu, isso aqui atende a minha necessidade. Então, eu vou trabalhar a partir disso. Isso aqui não é necessário no momento. Então, vai evoluindo o equipamento de acordo com o que você também evolui, sabe? Não adianta você começar hoje com uma Wall 100 anos, com uma tesoura Mizutani ou uma Convex e tá ali com equipamentos super excelentes, sendo que você ainda não dominou como fazer a parada. Se você pode, perfeito, manda bala. Mas se você tiver a opção de começar com equipamento, por exemplo, uma Magic Clip, já é uma máquina excelente, uma tesoura Jaguar, uma tesoura All-in, já é muito bom. Ah, não tenho dinheiro para All-in, compra uma ProArt, compra uma Vertix. Vai fazendo o upgrade com calma, cara. Entende? Vai respeitando o seu processo de evolução, que faz com que o seu equipamento acompanhe isso também. Eu comecei a cortar cabelo com uma maquininha Pro Basic. E aí depois eu fui para uma Color. E aí depois eu fui para uma outra. Hoje eu corto com uma 100 anos e ela atende super bem a minha necessidade. Eu consigo fazer exatamente o que eu quero fazer com essa máquina. Então acho que a partir desse ponto é bem importante. Agora eu vou usar o espelho aqui para dar mais uma olhada e ver o que eu preciso mudar e onde eu posso melhorar. Partindo desse ponto, eu consigo ver alguns detalhes, principalmente aqui na questão do fade. Então eu volto e corrijo isso.
Sempre corrigindo. A importância de você concluir primeiro os passos e depois voltar fazendo esse cross-check, né? Cross-check que a galera chama, que é você voltar conferindo. É um nome bonito para conferir. A parte boa é que você consegue entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Tipo, pô, cara, isso aqui funcionou bem, isso aqui não funcionou bem. E aí o seu ajuste é muito mais claro, ele fica muito mais claro. O que você precisa mudar e o que você não precisa mudar. Essa lateral aqui a gente já concluiu, agora a gente vai para outra parte. A gente vai fazer esse mesmo trabalho, só que na lateral esquerda. Essa lateral esquerda aqui, cara, é o seguinte, essa é a lateral do caimento, então a gente vai trabalhar um pouco diferente nela. A questão é que o cabelo do Felipe, ó, ele tem muita força para frente, tá vendo que aqui ele meio que abre? Então, se você deixar muito curto em cabelos assim, é muito provável que você perca a conexão, ou que você tenha que trabalhar ela de uma forma diferente, tá? Nessa lateral eu prometi para vocês que ia mostrar como fazer o clipper over comb para quem não tem experiência ou para quem não sabe. Como que você vai fazer? Você vai acoplar o pente 1,5 na máquina, vai fechar a regulagem e quando você apoiar aqui o pente para passar, você vai passar aqui, ó, com o pente acoplado. Isso vai fazer com que você treine o movimento do clipper over comb. Isso vai te ajudar porque se pegar aqui, ó, tá no 1,5, tá na altura 1,5. Não vai fazer buraco. Ah, eu fiz aqui, pum, pegou embaixo. Putz, e agora? Não, tá na 1,5. E se você fosse fazer o clipper over comb, ia ficar nessa altura. Então não tem problema nenhum, tá? Sempre que você for fazer, cara, quero treinar clipper over comb, põe um pente na máquina e vai treinando o movimento ali para você conseguir pegar mais experiência e mais tranquilidade para poder trabalhar essa técnica. Pegou experiência com esse aqui? Coloca o pente 1 na máquina, que é um pente um pouco mais curto, e vai treinando. Outro ponto importante, sempre que você for fazer o clipper over comb, tenta evitar bater aqui, ó, começar aqui, ó. Por quê? Pensa no seguinte, se você coloca o cabelo que você precisa cortar no meio do pente, quando você for encostar a máquina para cortar, já vai estar apoiada. Se você coloca no início, é muito provável que vai bater aqui atrás, que você vai empurrar o seu pente. Então sempre concentra o cabelo no meio do pente. Isso vai te ajudar a não fazer buraco batendo a máquina atrás do pente, beleza? Agora que eu já te expliquei como que você pode fazer um clipper over comb sem fazer buraco, eu vou começar definindo minha base e vou fazer um processo um pouco mais fluido aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faria se fosse no meu dia a dia na barbearia. Eu viria aqui, ó, da mesma forma, só que eu já falei sobre muitos pontos importantes quando eu fiz essa lateral. Então não tem porquê eu repetir. Agora eu quero que você se atente mais na questão visual do processo e observe exatamente como que é os movimentos que eu faço, tanto no clipper over comb quanto no fade, para você conseguir entender um pouco melhor essa parte, beleza? Todos os pontos eles se repetem, então conforme eu vou chegando lá em cima, eu trabalho com a máquina com a regulagem mais aberta, conforme eu trabalho mais embaixo, a regulagem vai fechando, beleza? Uma das dificuldades da galera é manter essas duas laterais aqui alinhadas. E sempre você tem que estar atento, tá?
Você nunca vai pegar um ponto certinho que vai te dar a fórmula secreta para acertar esse alinhamento em todos os cortes. Você tem que se atentar mesmo, tomar cuidado e caso suba muito de um lado, você tem que voltar corrigindo do outro, beleza? Então, ó, aproveita que você está com essa perspectiva mais lateral, no caso mais de trás aí, né? E presta atenção no movimento que eu faço com a máquina. Porque o fade aqui vai ser a mesma coisa do lado de lá. Agora você precisa se atentar na forma com que eu respeito os limites dos pentes e como que é feito o movimento do punho, dos dedos, de tudo. Cara, essa aula de fade, por que eu coloquei ela primeiro aqui na certificação? Porque o fade ele é a base do corte. Sempre que a gente vai fazer um corte na barbearia, a maior parte deles é com fade. Então, quando você tem uma base boa, quando você entende bem esses pontos, tudo muda. Todas essas dicas que eu trouxe para vocês nessa aula, na aula anterior, foram coisas que, quando eu ajustei no meu dia a dia, elas realmente me levaram a ter resultado. Eu consegui diminuir o meu tempo de corte, eu consegui melhorar a minha qualidade no corte, eu consegui entender muito melhor tanto aqueles cortes que eu via na rede social, quanto cortes que eu via quando eu ia estudar mesmo. Tipo, cara, como que esse cara fez esse fade assim? Como que ele conseguiu colocar essa graduação nesse tipo de cabelo? Então, se você tem uma base bem consolidada, aí sim você consegue evoluir numa velocidade muito maior. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que, cara, beleza, a partir do momento que eu tenho boas bases eu consigo evoluir, mas só isso é suficiente? Não, você precisa praticar. Você precisa praticar, você precisa voltar, olhar de novo o conteúdo, praticar de novo, voltar, olhar de novo o conteúdo e praticar de novo. A repetição é o que vai trazer clareza para você. Porque você fez um fade uma vez, você não é bom em fade. Você tem noção de como fazer. Mas quando você faz todos os dias 3, 4, 5 fade, você começa a desenvolver um olhar crítico melhor em relação às marcas do corte. Você consegue desenvolver uma habilidade maior, é o que você consegue diminuir o tempo de corte. Tudo isso é importante você não só desenvolver em paralelo ou trazer junto, mas é importante você ter, que isso vai te ajudar a construir a sua base. Então, por que a gente está batendo muito nisso nessas últimas semanas? Porque eu queria trazer um conteúdo que realmente fizesse a diferença para todo mundo. Eu queria trazer um conteúdo que ajudasse desde o cara que já é barbeiro há 2, 3, 4 anos, ao cara que está começando agora e que tem dificuldade até de fazer um clipper overcomb. Então isso é de suma importância para qualquer barbeiro, seja o cara que já trabalha há muito tempo ou o cara que acabou de começar. Quando você ajusta alguns detalhes, cara, pô, é como ajustar as velas de um navio. Você está indo para um lado e aí você está indo meio que contra o vento. Quando você ajusta as velas, que você consegue direcionar o navio de acordo com o vento para onde você está indo, você vai chegar muito mais rápido. Aqui eu estou fazendo exatamente o que eu fiz lá do outro lado. Lembra que na outra parte eu falei para passar um pouco de talco? Nessa parte aqui também eu vou passar um pouco de talco. Para não ficar grudando tanto o cabelo. Porque esses cabelos que grudam acabam atrapalhando em como você vê o fade. Às vezes nem
Você nem precisa passar a máquina ali, foi só um cabelinho ou outro que acabou grudando. E aí, quando você passa o talco, você tira tudo isso. Ó, vamos fazer o seguinte, para você que está assistindo essa aula, coloca aí nos comentários também quanto tempo você tem de barbeiro. Se você tem 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Coloca aí nos comentários, vamos ver qual que é a média de tempo que a galera tem. E aproveita para dar uma olhada também nos comentários que já tem nessa aula, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa aí nos comentários que vão te ajudar. Porque o mais legal de tudo é que a gente conseguiu criar essa comunidade que se ajuda, cara. Tanto no grupo lá do Garimpo, para quem não conhece, Garimpo é um curso online que eu desenvolvi com aulas que nem essa. Aulas que são gravadas de forma simples, objetiva e que trazem um conteúdo que realmente funciona no dia a dia. Mas isso eu vou estar falando para vocês num outro momento. Aqui vamos concentrar na aula. O que eu quis trazer é que tanto a galera desse grupo do Garimpo, quanto a galera que está assistindo aqui essa aula, eles criaram esse costume de um querer ajudar o outro e realmente isso funciona muito. Porque um detalhe que você pega num comentário, às vezes é uma dúvida que você tinha. E aí cada vez mais a gente ajuda mais barbeiros que estão realmente garimpando, que estão buscando evoluir e melhorar no seu dia a dia. Ó, tem um ponto muito importante aqui no cabelo do Felipe. Em algumas partes o tom ele muda. Em algumas partes a gente não tem uma regularidade nesse tom. Como que a gente faz para organizar isso? Pô, mira, sempre que cai um cabelo assim na minha cadeira, eu fico meio perdido, eu não consigo trabalhar direito. Cara, lembra da base. Lembra de como você vai fazer o fade. Meu, eu vou passar 1,5 aqui, a 1 aqui, a 0 aqui. Perfeito. Faz isso. Mantém de forma bem alinhada. Por quê? Às vezes o cara olha que não tá legal ali e tal, aí ele desespera, ele já quer vir limpando na 0 e aí ele confunde tudo e tal. Meu, faz os processos. Respeita os limites. Depois de tudo você vem ajustando. Não tem como você fazer o ajuste final no início do corte. Você vai se embananar. Então, meu, respeita os limites de cada pente, entende os processos, respeite os processos e aí depois você vem fazendo os ajustes. É uma das coisas que mais incomoda o barbeiro é ele estar fazendo uma coisa e não sair do jeito que ele imaginava. Ah, meu, tá muito diferente, tá muito diferente, tá muito diferente. Aí ele abre mão completamente do processo e vai tentar dar um jeitinho. E é aí onde ele perde essa regularidade no fade, é onde ele tem que trabalhar, às vezes, o dobro do tempo, sendo que se ele respeitasse os limites, sendo que ele respeitasse os processos, ele não teria essa necessidade. Então, meu, ajuste só vem depois de ter concluído o processo. Respeitar os processos é tão importante quanto entendê-los. Nessa lateral aqui, ó, a ondulação da cabeça dele, essa covinha aqui, ela é mais funda. Então lembra aquele ponto de trabalhar com o canto da máquina? Isso aqui vai ficar mais evidente nessa lateral. Então presta bem atenção como que eu vou fazer, que você vai entender bem como que você pode fazer aí no seu dia a dia, na sua barbearia, na sua cadeira.
Você viu que eu inclinei a máquina até chegar a um ponto que ela estava completamente de lateral, batendo só o canto da lâmina, mas eu não angulei ela aqui, ó, em nenhum momento. Isso vem acompanhando o meu fade, ó, minha baseline. Meu, fazendo desse jeito, bem devagarzinho, vocês conseguem entender exatamente como que é feito, vocês vão conseguir aplicar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, porque está muito claro, está muito objetivo, está muito simples de entender. Tipo, pô, meu, realmente o movimento é esse, a forma de fazer é essa. Olha lá, ó. Independente se estava com irregularidade, aqui eu já consigo ver uma regularidade maior no tom. E aí eu venho só ajustando agora. Vou terminar a parte do fade na 0, e aí depois eu venho só ajustando. Aí muita gente fala assim, ah, mas o pulo do gato tá nesses ajustes. Cara, pior que não. Não tá nesses ajustes o pulo do gato. O pulo do gato tá em você respeitar os processos. Porque quando você coloca na cabeça que o pulo do gato está nos ajustes, e aí você enfrenta uma dificuldade ali no meio do corte, você já quer ir direto para essa parte de ajuste. Aí você fala, não, já vou fazer aqui, tirar assim e tal. Sendo que, quando na verdade é só você manter os processos na ordem certa e fazer cada coisa no seu tempo. E aí tudo vai ficar mais claro, você não vai ficar com aquela dor de cabeça tremenda de tipo, não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo. Você vê que o processo ele se repete, a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu venho trazendo para esse lado aqui. Sempre, conforme vou subindo, aumento a regulagem, conforme vou chegando mais para baixo aqui, mais perto do pezinho, diminuo a regulagem. Esse é o famoso feijão com arroz, cara. Quando você faz um feijão com arroz bem feito, e aí o que que vem depois? Os ajustes. E qual que é o pulo do gato? Respeitar os processos. O mais legal de tudo dessa certificação que a gente organizou é que está sendo um evento tão massa, que tanto quem quer se tornar barbeiro e nunca pegou numa tesoura está fazendo a certificação, quanto quem já é barbeiro, quem já estudou presencialmente comigo, já me mandou mensagem tipo, pô, Almir, valeu e tal, brigadão, cara, me ajudou bastante. E tudo isso mostra que realmente não tem como a gente aprender tudo de uma vez só, sabe? Por quê? Tem pessoas que já estudaram em cursos práticos comigo, que vieram me agradecer por
por detalhes que eu ensino no Clipper Overcomb, por exemplo, que é o ponto inicial da aula. Então, para mim, isso está sendo muito satisfatório, conseguir ajudar toda essa galera que está chegando, a galera que já está na barbearia, conseguir mostrar para eles que barbearia clássica é uma coisa que você consegue trabalhar no seu dia a dia, sim, porque, cara, você não precisa andar de terno o tempo todo, você não precisa andar de boina o tempo todo. Não, meu, o seu trabalho está aqui, ó, na sua cadeira. Agora, se vestir de uma forma elegante, com terno, com gravata, isso é um gosto pessoal. A gente não pode transferir gosto pessoal e falar, não, o barbeiro clássico ele tem que se vestir assim. Muito pelo contrário. A nossa maior referência de barbearia clássica é punk, cabeleireiro punk, que é o Bertus, lá da Holanda, entende? Ele não usa terno gravata, é gosto pessoal. O trabalho clássico, ele tá aqui, ó, na nossa cadeira. O resto é tudo gosto pessoal. Não confundam, não confundam. Você não precisa ter os braços, o peito, as costas fechadas de tatu old school, sendo que você não gosta. Mas você pode fazer um Ivy League, um side part muito bem feito. Você pode fazer um pomp muito bem estruturado. Você pode fazer um executive contour muito elegante. Porque o seu trabalho sempre vai estar na sua cadeira com os seus clientes. Eu acho que é isso que define a barbearia clássica, sabe? É o respeito em relação ao próximo, é o respeito em relação às diferenças e às formas naturais de cada um. Porque isso transparece para o cabelo. Pô, cara, eu não posso fazer isso nesse corte porque não respeita o natural desse corte. Então, desde o corte de cabelo até o comportamento, a barbearia clássica ela vem se mostrando não só muito eficiente, mas atemporal. Aí aqui nesse ponto eu paro um pouco para analisar o penteado do meu cliente, do meu modelo, para ver se realmente está tudo encaixando mesmo. E aí eu venho, trago aqui, limpo um pouquinho, mantendo o cliente sempre limpo. Mas eu queria chamar a atenção para vocês sobre uma coisa importante. Seguinte, você está conseguindo entender bem tudo que está sendo passado aqui? Você está conseguindo absorver bem? Essa aula está realmente suprindo a sua necessidade? Outro ponto importante, a gente preparou um material complementar para essa aula, mas eu quero saber se seria legal para você ter um e-book com o passo a passo que eu estou te mostrando aqui. Esse e-book vai servir de guia para você entender exatamente como que eu estou fazendo isso aqui, quais são os limites que você precisa respeitar. E depois dessa aula você vai ter ele gratuito, você não vai precisar pagar nada por ele. Você vai ter ele para você consultar quando você quiser, a hora que você quiser. E sempre que você tiver uma dúvida, é só acessar no seu celular, conferir qual foi o passo a passo que foi feito aqui, para você poder aplicar no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários se esse e-book ia te ajudar, se realmente ia ser válido a gente entregar esse e-book. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver qual que é a opinião de vocês. Agora vamos voltar para o corte aqui. Como eu já concluí essa parte de fade, eu vou trabalhar agora com o pente corrido. Ô, Miro, você não fez a divisão de meia ferradura lá, cara? Nessa lateral aqui, vamos fazer sim. A gente vai completar essa divisão de ferradura, trazendo para cá, ó. Se você estiver no meio do corte, o cabelo secou, você quiser ter um controle melhor sobre ele, molha um pouco mais o cabelo, cara. Molha um pouco mais aqui, sem perder a divisão que você fez, tá? Nada de perder essa divisão aqui. E aí, ó, capricha na divisão, cara. Não faz uma divisão ruim, não. Capricha nela. Conclui a divisão de ferradura.
Nessa parte aqui que a gente já concluiu o fade, qual o próximo ponto? Trabalhar com pente corrido, sempre mantendo aquela linha que eu falei lá do outro lado. Uma linha reta que ela vem junto com a cabeça, só que ela não acompanha a curvatura da cabeça. E aí a gente vai criar toda a estrutura do corte que vai servir para conectar o fade com o topo sustentado pelas arestas. Essa parte que a gente está fazendo aqui é uma parte de arestas. Então sempre que você pensar, cara, como que eu entendo qual que são as partes de arestas? Lateral, occipital, nuca, coroa, aresta, topo e franja. Eu tenho um post no meu Instagram falando só sobre isso. Você consegue buscar lá no meu perfil e vai ter lá as partes e as divisões e as seções do corte. Porque o meu intuito aqui é mostrar para você exatamente como que você vai fazer para entender os processos. E não só entender o meu método, entender a forma com que eu faço. Ele não é um conteúdo que vai te prender simples e unicamente a forma com que eu ensino, mas ele vai realmente te capacitar a se tornar um barbeiro melhor, tecnicamente, profissionalmente e claro que pessoalmente também, porque quando a gente evolui por completo. Vocês conseguem ver que o passo a passo ele é super simples e ele é muito mais fluido quando ele é respeitado? Que tipo, meu, eu não atropelei os processos, eu não comecei daqui, vim pra lá, fui pra cá e tal. Não, cara, eu segui um passo a passo que é super simples de seguir, só que quando você faz ele bem feito, o trabalho fica excelente. Você consegue trazer um fade impecável, você consegue trazer uma conexão impecável quando você respeita os processos. Aí a gente vem no espelho mais uma vez, usa ele, observa essa parte aqui de trás, vejo o que eu preciso tirar, e aí eu venho trabalhando nela. A minha preocupação sempre que eu vou gravar uma aula, sempre que eu vou gravar um vídeo, seja para o YouTube, para o Instagram, ou até mesmo para os alunos do curso online, eu estou sempre preocupado em, cara, será que o aluno realmente está vendo? Quais são os ângulos? Como que eu estou fazendo? Então, muitas vezes, eu sacrifico aqui por um momento o meu conforto em relação à minha posição corporal para conseguir entregar o máximo da experiência para vocês que estão assistindo. E é nesse ponto que você olha e confere o fade todo para entender se realmente ele está bem fluido, se realmente ele está legal e se você precisa mudar alguma coisa. A partir do momento que você entende que você não precisa mudar nada, aí sim você pode passar para os outros pontos, tá? Que é onde você vai trabalhar essas arestas, cortando aqui em ângulo diagonal e vai trabalhar o topo. Agora, a gente vai recapitular todo o passo a passo desse corte. Primeiro de tudo, eu determinei a minha baseline com clipper overcomb. E aqui embaixo eu vim trabalhando com os pentes de regulagem, 1,5, 1, meio e 0. Depois, eu fiz um pente corrido para estruturar essa lateral e repetir todo o processo nessa outra lateral do caimento. Completei a minha divisão de meia ferradura, fiz o meu clipper overcomb, falei sobre alguns pontos importantes, tanto para a execução do clipper overcomb, quanto para o cuidado que você tem que ter em relação ao fade, para não criar buracos. Então, esse é o processo de fade que eu uso no meu dia a dia, e esse é o processo de fade que depois que eu entendi,
trouxe uma diferença muito grande para o meu trabalho e eu consegui fazer de uma forma muito mais fluida. Aqui a gente conclui a nossa aula de fade e todo o restante do processo do corte vai estar disponível nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Então, se você não faz parte desses grupos, clica no link aqui da descrição ou vai no seu e-mail que vai ter um link para você acessar esses grupos. E você vai receber também um conteúdo bônus nesses grupos, que é um e-book com o passo a passo do processo completo desse corte. Outro ponto importante, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. E um detalhe, a gente acabou de fazer um post lá no meu Instagram. Deixa um comentário lá sobre o que você aprendeu nessa aula. Aproveita e convida um amigo para participar com você e vocês dividirem experiências juntos. Você fala um ponto que você aprendeu, ele vai falar outro ponto que ele aprendeu e vai te ajudar a entender melhor todo o processo de corte. Então a gente fica por aqui com a aula de fade e amanhã a gente vai ter uma aula de corte com tesoura para você conseguir entender melhor como pode fazer isso. E eu te vejo amanhã na próxima aula.